Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Tânia Fonseca, eu sou médica e esse é um canal de saúde e bem-estar. Para vocês que não me conhecem, eu faço clínica ampliada pela homeopatia e antroposofia e falo de temas, ora relacionados à medicina propriamente dita, olha de temas mais gerais, que sejam do interesse cotidiano ou que estejam aparecendo com mais frequência no consultório. Nesse sentido, hoje a gente vai falar dos sais de Schussler, ou sais tissulares. E por que eu vou escolher falar desses? A primeira coisa é porque os sais de Schussler são sais inorgânicos que estão presentes em condições muito pequenas, em quantidades muito pequenas nas células. E eles são fundamentais para o funcionamento adequado de células e de tecidos. E qualquer movimento no equilíbrio ou no balanço desses sais pode levar à enfermidade. Então, olha só, os sais de Schussler são medicamentos que a gente chama de prateleira. Se você está nos Estados Unidos ou está na Europa, você compra livremente esses medicamentos. E quem era Schussler? Schussler era um médico alemão e, além de ser médico, ele posteriormente se transformou, e acrescentou a homeopatia, mas ele era muito interessado em química e fisiologia dos órgãos e tecidos. E ele descobriu, após a análise de vários e vários corpos cremados, que ao partir da cremação surgiam apenas sais inorgânicos e que estavam em falta em alguns desses cadáveres, vamos colocar assim. Então, a primeira coisa, o sal é fundamental para a estrutura, para a fisiologia, para o funcionamento adequado do corpo. Segunda coisa, está super ligado à vitalidade e como ele está presente em quantidades muito pequenas, ele podia ser usado numa formulação de dose mínima, que ele chamou de lei dos mínimos. Uma quantidade mínima era capaz de equilibrar aquele corpo, aquela pessoa, a saúde daquele indivíduo. Então, os sais de Schussler estão ligados à vitalidade, ao equilíbrio, ao bem-estar. E ele pode ser associado à sua prática, qualquer que seja ela. Mais um avanço em relação aos sais é que, como ele achava que eram sais fundamentais, e eram 12 esses sais fundamentais inicialmente, e podiam ser prescritos em quantidades muito pequenas, era fácil você aprender a indicação dele. Você sabia o efeito fisiológico, você conseguia identificar qual era a indicação clínica. Depois da morte dele, outras pessoas continuaram a estudar isso. E hoje em dia já existem cerca de 33 sais, mas os fundamentais são os 12 iniciais, dos quais a gente vai falar rapidamente hoje. O primeiro deles é a calcária fluórica. Aqui nós estamos falando da saúde dos dentes e da elasticidade de músculos e vasos. Então, as propensões às cáries, as varizes de membros inferiores, as hemorroidas, podem se beneficiar muito desse sal, quem tem esses sintomas. Mas também, como ele atua no osso, essas deposições de ossos, osteófitos que a gente vê na coluna, por exemplo, a gente poderia ter uma indicação desse sal com o uso mais prolongado dele. Calcária fosfórica é o sal número 2 e ele está presente em todas as células, sem exceção. E a calcária fosfórica está ligada à saúde do osso. Cálcio no osso é igual a calcária fosfórica. Mais do que isso, como ele está presente, relacionado ao transporte também, de oxigênio nos tecidos, ele é um auxiliar em muitas dessas atividades. Aquela criança que a mãe fala, olha, ele não come direito, ele está inapetente, não tem apetite, não cresce direito. Calcária fosfórica pode ser de muita utilidade para essa criança. O terceiro
a gente vai falar de calcária sulfúrica. Calcária sulfúrica é o grande purificador do sangue desse sistema. Então, tudo que tem pus, abscesso, furúnculo, antraz, se beneficia de calcária sulfúrica. Vocês estão vendo que eu estou falando muito rapidamente, indicações muito pontuais, mas vale a pena investir no estudo desses sais. O quarto é o ferro fosfórico. Esse é o nosso grande aliado, porque ele está indicado em todo início de processo infeccioso ou inflamatório, quando ainda não se localizou. E como é o ferro, que faz parte da hemoglobina e, portanto, está presente no sangue e vai para todos os ossos, ou sangue e todos os tecidos do corpo, o que vai acontecer? Ele também vai ter sua indicação, por exemplo, quando tem uma hemorragia ou uma anemia. Você vai usar ferro fosfórico também para estimular essa medula. O quinto, cálium muriático. Se eu estava falando do ferro fosfórico como início das inflamações, quando elas ainda não se localizaram, o cálium muriático, que é o sal das mucosas, por exemplo, tem indicação naquela fase congestiva, de lacrimejamento, coriza clara, tosse com expectoração brancacenta, quando as mucosas, aspas, choram, com secreção branca, clara, fluida, aí a indicação é de cálium muriático. Cálium fosfórico, por sua vez, é um tônico para os nervos e para a mente. Então, aquelas pessoas que já são mais melancólicas, estão com uma depressão leve, com adinamia, sem disposição para fazer as coisas, ou nos quadros iniciais de ansiedade, irritabilidade, cálium fosfórico nesse sistema é de grande utilidade. Já cálium sulfúrico, que é o próximo dessa lista, gente, lembrem-se, eu estou fazendo sempre indicações muito iniciais e básicas desses sais. O cálium sulfúrico é o nosso grande remédio para a pele. Sabe aquela pele que descama, que tem eczema, ou para as caspas, tíneas, para a epiderme? Cálium sulfúrico é o remédio que vai nos ajudar nessa estratégia. Já a magnésia fosfórica é o analgésico e o antiespasmódico desse sistema. Então, as cólicas, sejam elas intestinais ou menstruais, desde o bebê até o idoso, as cólicas se beneficiam muito. Não só cólicas, as cãibras. Quem tem cãibra de repetição, magnésia fosfórica vai ajudar em todos os espasmos, nas dores espasmódicas. Já natro muriático é o sal do balanço hídrico. Todo mundo se lembra da bomba de sódio e potássio. O sódio é fundamental no funcionamento do nosso corpo. E como ele é responsável pelo balanço hídrico, tanto vai ser utilizado nas grandes securas quanto nos grandes edemas. Natro muriático, lembrem-se disso. Já natro fosfórico é responsável pelo equilíbrio ácido-básico. Sim, sabe aquela acidez que a pessoa fala para você que ela tem acidez, refluxo, aquela sensação de azia ou de desconforto abdominal, a digestão não sai bem, ela fica com a sensação de empazinamento? Esse é o remédio que a gente pode utilizar para usar. Natro fosfórico é um neutralizador desses ácidos. Sim, o próximo é natro sulfúrico. Natro sulfúrico é o drenador por excelência desse sistema. Ele elimina não só o excesso de água, como ele também é um drenador hepático. Ele vai ajudar tanto nos edemas, mas ele vai ajudar também nessas coisas que você considere que tenha que eliminar a impureza. Acne, por exemplo. E o último desses 12 principais é a silícia. Silícia é conhecida como sal da beleza. Por quê? Porque é para cabelo, unha e pele. Então, gente,
Silícia é uma bênção nessa renovação tissular. Ele é um condicionador, ele fortalece também ligamentos. Então, silícia vai nos ajudar nessa coisa da aparência mais leve, mais jovem, mais saudável. Olha, esses 12 sais que eu abordei rapidamente, se vocês prestarem atenção, eles conversam com todos os sistemas do corpo. Mas lembrem-se, a indicação deles é pela fisiologia, ou seja, o movimento dessas moléculas. Quando eu estou falando dessas indicações, eu não estou dando uma indicação homeopática para eles, eu estou dando uma indicação fisiológica. Invistam nesse conhecimento que vale a pena. Se você gostou, clica, curta, compartilhe com os amigos e aprendam os sais de Schussler.